todos. Continuando o estudo que a gente tem feito do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje a gente vai falar daquele que para muitos é o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E esse capítulo, ele é baseado unicamente em duas passagens do Evangelho e 4 mensagens, todas as 4 dadas pelo Espírito da Verdade. Então, é um prazer muito grande, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande de falar de um capítulo tão importante quanto esse, que é o Cristo Consolador. Porque o Espírito da Verdade, que passa essas 4 passagens que estão nesse capítulo, é o próprio Espírito do Cristo. Então existem 4 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo que vêm diretamente de Jesus Cristo. São as que compõem esse capítulo. E as passagens do Evangelho, é aquela que Jesus fala, vinde a mim, porque meu jugo é leve, e que ele fala que iria orar ao Pai para que o Pai mandasse um Consolador prometido. E nós sabemos que o Consolador prometido é a própria doutrina espírita. Então, por isso também, não é só porque Cristo passa essas mensagens, mas por essas questões, ele se torna aquele que talvez seja, de fato, o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos, como nós sempre fazemos, a gente pode pegar o Evangelho e ler. Hoje em dia no celular, é livre, no PDF, a gente pode baixar lá e ler. Então a gente vai tentar discutir para um pouco além daquilo que a gente consegue ler no capítulo, o que essas mensagens do Espírito da Verdade e o que Allan Kardec nos mostra nesse capítulo. Então, há uma parte, na primeira mensagem que tem nesse capítulo, é a maior do Espírito da Verdade. A gente ali lembra mais uma vez que o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, que ele fala lá, no meio da mensagem, essa frase que ficou muito famosa. Inclusive eu já vi vários centros espíritas no Brasil que eles pintam essa frase na entrada do centro, que é: espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Então isso é uma mensagem do próprio Cristo para nós espíritas, que nós precisamos amar e nos instruir. E aquela ideia de que o espírito só consegue alçar um verdadeiro voo, voos mais altos, quando ele desenvolve suas 2 principais capacidades: a emocional e a intelectual. Quando ele desenvolve o cérebro e o coração. Um espírito, ou o espírito encarnado aqui na Terra, ele, se puder escolher, é melhor que ele desenvolva primeiro o emocional. Mas vai chegar um momento que a evolução do espírito vai ficar prejudicada se ele também não conseguir desenvolver o quê? O intelectual. E também não adianta você ter um intelectual muito desenvolvido se você não desenvolver o quê? O seu emocional, a capacidade de amar o seu semelhante. Aliás, a gente vê isso muito, Quantos não são os intelectuais que a gente vê que defendem coisas horrorosas? Eu acredito que não foi com a intenção de defender essa ideia, mas há coisa de 10 anos atrás, 2 filósofos italianos, um era um homem e outro era uma mulher,
Eles publicaram um artigo numa revista de filosofia acadêmica, onde eles mostravam que, filosoficamente, se era permitido o aborto da mulher grávida, deveria também o quê? Ser permitido que a criança até 3 anos de idade pudesse, se os pais quisessem, matar ela. Isso parece terrível, não é? Mas eles mostram que filosoficamente não tem muita diferença. Nós acreditamos que eles fizeram isso até como uma forma de condenar o aborto, não de defender o assassinato de crianças. Mas eles falam, não é completamente formado um feto. As ligações neurais, tudo não está pronto. Uma criança até 3 anos também não está. Um feto não tem consciência da própria existência. Uma criança até 3 anos também o quê? Não tem. Tem vários estudos que mostram que uma criança até 3 anos não sabe distinguir direito se é menino ou menina. Ou pelo menos a maior parte das crianças. 95% das pessoas não vai se lembrar de nada antes dos 3 anos. Então eles mostram, que muito dos males que afligem a humanidade são produzidos o quê? Por mentes muito desenvolvidas, mas que emocionalmente o quê? Estão rasteiras. Porém, já falamos, entre os dois é mais importante desenvolver o quê? O coração, o amor. Mas chega um momento também que até para amar corretamente, a gente precisa desenvolver o quê? O intelectual. Quantos não são, a gente até brinca, fala, os filhos, as crianças que são criadas, a gente até brinca que é criança de vó, ou crianças criadas por pais que amam demais, mas não raciocinam às vezes que aquele amor em demasia não vai fazer bem para o filho. Às vezes a gente tem que estudar para ver que um amor sem limites, que a gente procure proteger o nosso filho de todos os males, em vez de fazer bem, vai fazer o quê? Mal. Vai prejudicar os nossos filhos. E, infelizmente, na minha vida, que não é tão longa, estava conversando hoje com o Finote, mas já tenho mais de 50 anos de vida, nós podemos constatar diversas vezes pais que, estudando a psicologia moderna, a pedagogia moderna, foram criar os filhos dentro daquilo mais moderno que existia, e a educação acabou sendo o quê? Uma tragédia. Acabou desvirtuando a possibilidade de sucesso da criança. Então a gente precisa desenvolver as duas coisas. E é por isso que o Espírito da Verdade, o próprio Cristo, nos fala: espíritas, primeiro que amai-vos, este é o primeiro mandamento, e o segundo, instruí-vos, porque chega um determinado momento que até para conseguir amar adequadamente a gente tem que o quê? Se instruir. Bem, a gente já falou aqui dessa pessoa e dessa história, mas eu acho que já faz muitos meses, vale a pena resgatar novamente. Esse é São Tomás de Aquino, um dos santos mais importantes, não por conta dos milagres, que ele fez vários, mas o que chama mais a atenção dele foi o quê? O desenvolvimento intelectual dele, São Tomás de Aquino. Ele viveu lá na Idade Média, entre a Itália e a França. Viajou bastante, mas principalmente nesses dois países. E ele propunha um exercício mental que é muito importante para todos nós. Ele propunha, imaginemos duas pessoas. Uma que
seja extremamente disciplinada, que cumpra todas as ordens, né? Que não saia do caminho em momento nenhum. E a outra que seja completamente livre, que só faça o que quer. E ele propõe a seguinte ideia: quem é mais livre? Aquela que é extremamente disciplinada ou aquela que só faz o que quer? E por mais paradoxal, por mais estranho que possa parecer, ele nos prova que a pessoa que é livre, mais livre é o quê? Aquela que não se permite nada, que é extremamente disciplinada. Porque aquela que faz só o que quer, ela não é livre, ela vira escrava das próprias paixões. Se eu acostumo a acordar no horário que eu quero, se um dia eu precisar acordar 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus para ir para o trabalho, eu vou conseguir, gente? Não. Mas aquela que acorda todo dia, não 5, 4 horas da manhã, para pegar 2 ônibus e ir para o trabalho, aquela é senhora das próprias paixões. E sendo senhor ou senhora das próprias paixões, nós nos tornamos livres daquele que é o maior dos nossos obstáculos. Qual que é o maior dos nossos obstáculos? Os nossos próprios defeitos. Pensando nessa palestra, nós lembramos de uma história que nós lemos há 10 anos atrás, verídica. O governo da Itália, há uns 10 anos atrás, ele percebeu que pequenos crimes, né, eram crimes que cabiam em cadeia, mas o sujeito não tinha matado, não tinha usado de muita violência, né, eram crimes menores. O governo da Itália lançou uma seguinte ideia: ao invés de mandarmos esse sujeito cumprir a pena numa penitenciária, com criminosos mais agressivos, vamos mandar ele para um mosteiro. E fizeram um acordo com os mosteiros dos capuchinhos. Os capuchinhos são os franciscanos descalços. É a ordem que, dentro da ordem franciscana, são os mosteiros aonde mais intensamente se vive a regra da pobreza. Eles não podem ter sapato, eles só têm uma roupa, né? E eles vivem com uma alimentação muito frugal, o dia inteiro trabalhando e rezando, dormem poucas horas por dia, de modo que dizem que um sujeito, para ser um frade franciscano capuchino, ou franciscano descalço, ele tem que, antes de tudo, ser o quê? Um atleta, ele tem que ter uma saúde de ferro, senão ele não aguenta as longas horas de jejum, tudo isso. E mandaram esses presos para os mosteiros capuchinhos. Então eles ficavam lá, né? E em vez de ficar numa cadeia, eles ficavam lá, acordavam 4 horas da manhã, iam rezar, faziam um pequeno café da manhã, iam trabalhar na horta, né? Porque o mosteiro tem que ser autossuficiente, tarará. Voltavam, rezavam, almoçavam, acabavam, rezavam, iam trabalhar novamente, tal, iam dormir. Tinham que viver aquele tempo de pena, vamos dizer, 1, 2 ou 3 anos, não preso numa penitenciária, mas dentro do mosteiro capuchinho. E sabe o que aconteceu, gente? Morreu. Não. Uma parte imensa fugiu do mosteiro e foi para a delegacia pedir para ser preso dentro da prisão. Preferiu a prisão. Estou falando sério, gente. Vocês podem procurar isso na internet. Porque a prisão era muito melhor do que está lá no monastério. A vida era muito mais fácil dentro da cadeia do que era lá no monastério dos franciscanos descalços. Né? Na cadeia, eles têm 3 refeições melhores do que a do mosteiro. Não tem o que fazer nada. Ué, ficar lá mesmo. Acharam muito melhor.
Mas de modo que o governo italiano chegou a propor redução de pena, né? Então você tinha que ficar 3 anos preso, você fica só 1 ano e meio no monastério, e mesmo assim teve vários que preferiram ir para a cadeia e ficar 3 anos preso. Mas quer dizer, o Espiritismo, ele não defende, Jesus nunca defendeu que a gente martirize o próprio organismo. Mas a gente entende que Jesus permite que existam essas ordens, por quê? Porque talvez existam espíritos que precisam desenvolver essa disciplina, né, extrema. São espíritos que às vezes têm um passado de outras vidas pesado, estão profundamente arrependidos e pedem, né, para vir numa vida dentro de um monastério desses, para criar disciplina, a ligação com Deus necessária antes de reencarnar novamente, para resgatar aqueles débitos passados. Mas o espírito que faz isso, ele é muito mais livre do que um que só faz o que quer. Você pegar esses jovens hoje em dia, né, que já novos, já estão mexendo com tráfico, não estudam direito, tudo isso, para eles vai ser muito mais difícil controlar as más paixões. E se necessário amanhã tentar levar uma vida de trabalho, do que alguém que se disciplinou desde jovem. Há pouco tempo atrás, nós recebemos no nosso celular, esses videozinhos que a gente recebe, falando qual escola você quer para o seu filho. E uma era uma escola daquelas cívico-militares, né, que foi criada aí no governo Bolsonaro, e que aí o professor entra dentro de sala de aula, filmam, né, e todos os meninos levantam todos direitinho, né, aí o professor fala, pode sentar, todos sentam, tal, tudo direitinho. E uma outra, uma escola normal de periferia, onde os meninos, né, estavam fazendo a maior algazarra durante a aula e ninguém tinha condição de aprender nada. Então, muitas vezes, né, a gente vai ter mais liberdade quando a gente não se permitir ter muita liberdade. É contraditório, né? É estranho, mas essa é a verdade. Mais livre é aquele que sabe controlar os seus maus impulsos, que sabe ser senhor de si, porque é aquele que se permite tudo, ele vira escravo dos próprios defeitos, das próprias paixões. E aí a gente começa a entender o jugo leve de Cristo. Quantos não são os espíritas que eu conheci na vida que falaram, meu Deus, foi só eu virar espírita que a minha vida começou a dar tudo errado. Não é isso. É que a misericórdia divina te poupou do seu resgate até que você conhecesse a doutrina espírita e tivesse capacidade de não naufragar diante das dificuldades que você tinha que enfrentar. Então o fardo de Cristo, ele de fato é leve. Cristo de fato nos consola. Porque a outra opção de consolação que a gente vai ter, vai estar onde, gente? Vai estar no mundo, na matéria. Será que nós vamos encontrar consolo na matéria? Há um mês atrás, a gente falou desse cidadão aqui, né, do Viktor Frankl, na nossa palestra. Não sei se todos estavam aqui. O Viktor Frankl foi um médico austríaco, nascido em 1904, que faleceu em 1996. Ele era de origem judia e era psiquiatra. E ele, a Áustria naquela época, ele pegou a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, né, na Segunda Guerra Mundial na Europa, e foi para um campo de concentração. E ele sobreviveu 2 anos e 10 meses a um campo de extermínio. Nós não vamos repetir aqui o que já falamos na semana passada, de todas as dificuldades que ele passou, semana passada não, desculpa, mês passado, mas foi assim, a intervenção divina, por vários momentos
ele por um triz se salvou de ser sumariamente executado dentro do campo de concentração, como milhões de outros judeus ou ciganos foram, né? E ele acabou sendo liberto. E a coisa que ele mais queria ser liberto quando ele foi preso é que ele, quando foi preso, ele era recém-casado e ele era apaixonado pela esposa dele. E ele, ele pensa: eu tenho que sobreviver porque eu tenho duas coisas que eu tenho que fazer na vida: terminar o meu livro, que ele acabou escrevendo esse livro que se chama, Em Busca do Sentido, e ele dá início a uma corrente da psicanálise com esse livro. E outra razão que ele queria, que era a razão mais profunda, ele queria reencontrar a esposa dele, que também havia sido presa num campo de concentração, mas eles não tinham contato, porque ela estava numa ala feminina, ele numa masculina, não podiam trocar carro, não tinham direito a absolutamente nada, eram tratados como burros de carga, e no momento que perdiam as forças eram sumariamente executados, mortos. E ele foi sobrevivendo aquilo, pensando em reencontrar a esposa. Infelizmente, no dia que os americanos libertaram o campo de concentração, a esposa veio a desencarnar, por completo esgotamento físico. Ela desencarnou no dia que o campo de concentração foi libertado. Mas voltando, ele não sabia se ela estava viva ou morta. E um dia de inverno, indo trabalhar debaixo da mira das metralhadoras, numa pedreira, quebrando com picareta, pedra, num frio congelante, e sem roupa direito, sem alimentação direita, porque eles não davam isso para os prisioneiros judeus, ele se lembrou da esposa. Aquele frio do inverno de janeiro na Polônia, ele se lembrou da esposa, vendo que todos estavam vestidos com macacão listrado, que nem fosse um pijama. E ele pensou: meu Deus, o que ela pensaria me vendo assim tão ridículo do jeito que eu estou? Cabeça raspada, com essa picareta. Será que ela me amaria? E aí ele começou, enquanto ele dava as marretadas, a pensar na esposa. E ele reproduz o que ele pensa, no livro, mas como é extenso, a gente trouxe só uma pequena parte para compartilhar com vocês. Isso nos lembra a instrução de Jesus: amai-vos. Um pensamento me transpassou. Pela primeira vez na vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei, naquele momento, gente, quebrando as pedras, lembrando da esposa debaixo da metralhadora, já ano preso, mal alimentado. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor e no amor. Só uma pausa. Como é que você pensa isso num lugar onde as pessoas estão sendo executadas que nem porcos no matador? E ele continuou: compreendi como um homem a quem nada foi deixado deste mundo pode ainda conhecer a bem-aventurança, ainda que seja apenas por um breve momento, na contemplação da sua bem-amada. Quem era o homem que nada foi deixado no mundo? Ele não tinha direito nem mais à vida dele, porque se ele parasse de bater a picareta, o que ia acontecer com ele? Ia ser executado. Numa condição de profunda desolação, quando um homem não pode mais se expressar em ação positiva, quando sua única realização pode consistir em suportar seus sofrimentos da maneira correta, de uma maneira honrada, em tal condição o homem pode,
através da contemplação amorosa da imagem que ele traz de sua bem-amada, encontrar a plenitude. Pela primeira vez em minha vida, eu era capaz de compreender as palavras: os anjos estão imersos na perpétua contemplação de uma glória infinita. Isso seria vazio se quem estivesse nos falando isso fosse eu. Mas quem pensou isso e falou isso foi quem sobreviveu a 2 anos e 10 meses num campo de concentração, num crematório, onde as pessoas eram queimadas vivas. E pensou isso debaixo de uma metralhadora. E por que a gente trouxe essa passagem aqui? Porque, gente, Jesus nunca nos abandonou. Aí está a prova. E ele disse que ele passa esse dia como um dos melhores dias da vida dele, porque ele entrou quase como se fosse num êxtase profundo enquanto trabalhava. Não sentiu cansaço, não sentiu nada, conseguiu atravessar aquele dia em plenitude, apesar das condições. Então, quem se afasta do Cristo, quem se afasta da verdadeira consolação, como Cristo falou, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria uma montanha, mova-se daqui, e essa montanha se moveria. Quem não tem a fé somos nós. Porque mesmo na nossa condição mais miserável, mais difícil que nós podemos imaginar, se nós formos capazes de amar verdadeiramente, a suportar os piores sacrifícios por alguém, nós vamos encontrar o quê? A consolação. E eu falo nós, porque eu não sei amar dessa maneira. Ainda estou cheio dos meus defeitos, que eu sei que eu preciso melhorar. Mas é maravilhoso perceber que uma pessoa em condições muito piores do que as aflições que me atingem consegue entender a verdadeira consolação. O verdadeiro paraíso não está no mundo externo, está no mundo interno da pessoa. Ele não tinha mais ação positiva, ele não era dono nem da vida dele, nem do minuto dele ele não era senhor nem do minuto dele. E mesmo nessa condição, sem sequer saber se a esposa estava viva, ele teve um tal amor por ela que conseguiu sentir essa plenitude. Isso mostra um pouco do amor, da fé que Cristo nos falava quando falava do grão de mostarda. Mas, ainda falando do Vitor Franco, a gente vai lembrar de algo que ele falou numa palestra após ter saído do campo de concentração, porque ele publica o livro dele. Esse livro é traduzido para o inglês, é o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos no século XX, só perde para a Bíblia, né? E aí ele foi professor emérito de Harvard, de várias universidades, e numa palestra ele falou isso. Não foram apenas alguns ministérios de Berlim. Berlim era a capital da Alemanha, né? Onde o Hitler, né, dos ministérios lá do governo alemão, propôs, né, o Holocausto, matar os judeus. Quem inventaram as câmaras de gás de Majdanek, Auschwitz, Treblinka, são nomes de campos de concentração, tá? Elas foram preparadas nos escritórios e salas de aula de cientistas e filósofos nihilistas, entre os quais se contavam e contam alguns pensadores anglo-saxônicos laureados com o prêmio Nobel. Então, o que é nihilista? É pessoas que não acreditam que a vida tem um sentido, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada.
anglo-saxões são ingleses ou americanos, tá? Prêmio Nobel, laureada que ganhou o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é o prêmio mais importante que existe. Então o que ele está falando? Que aquelas câmaras de gás, aquilo tudo só ocorreu na Alemanha, não foi só pensado dentro dos ministérios, aquilo só pôde ocorrer porque houve uma educação, houve pensadores famosos que definiram, que defenderam o quê? O materialismo. Que a vida não tinha sentido, que só existia o quê? A matéria, como tantos cientistas falam hoje em dia. Muitos dos quais, ingleses e americanos, dos povos que lutaram o quê? Para combater os alemães. Aonde? Em salas de aula. E alguns tão famosos que até prêmio Nobel tinham ganho. E depois ele completa: é que se a vida humana não passa do insignificante produto acidental de umas moléculas de proteína, pouco importa que o psicopata seja eliminado como inútil e que ao psicopata se acrescente mais uns 4 povos inferiores. Tudo isto é senão raciocínio lógico e consequente. Entendem o que ele está falando? Se a vida não existe alma, não existe nada, né? E fulano está atrapalhando a gente fazer aqui um mundo perfeito, não é? Da nossa ideologia, consertar o mundo, então vamos nos livrar de fulano. E é isso que foi feito em tantas revoluções. A Revolução Russa, que aconteceu 100 anos atrás, né? Teve uma guerra civil tremenda para os comunistas chegarem ao poder. Só que depois eles mataram mais gente quando estavam no poder do que na guerra civil. Por quê? Porque tinha uma dissidência. O que você fazia? Essa pessoa está atrapalhando a gente construir a sociedade perfeita. O que fazia? Matava o fulano, né? O outro está atrapalhando, matava o outro. Então, se a gente adere a filosofias materialistas, é como foi o caso daqueles 2 filósofos. Se você pode matar uma criança, o aborto, né, no ventre da mãe, qual a diferença de matar ela 2 horas depois que ela nasceu? Ou qual a diferença de matar 3 meses depois? Ela também não está completamente formada. Ela também não tem consciência de individualidade, consciência de existência. Ou seja, se a gente adere ao materialismo, nós tiramos dos nossos semelhantes daquilo que eles têm de mais importante, que é o quê? A humanidade deles. Eles passam a ser só o quê? Um amontoado de células. E uma vida não vale muita coisa. Então, os erros que a gente vê no cristianismo, nenhum deles vem de Cristo. Vem dos homens. E esses erros se tornaram muito maiores quando nós tiramos da nossa sociedade quem? Cristo. O homem começou a errar muito mais. E aí vocês vão falar: mas isso daí é exagero. Eu trouxe algumas fotos que são fortes. Em 2016, quando Temer era presidente, eu não estou falando aqui de política, só estou narrando o que aconteceu. Foi passada uma lei de que os gastos, né, para controlar os gastos do governo, eles não poderiam subir acima da inflação, né? Então o governo não poderia aumentar os gastos acima da inflação. Essa lei já não existe mais, mas ela é importante para controlar os gastos do governo, para não ter uma desorganização da economia do país. E aquilo foi a desculpa dos estudantes, que na verdade estavam revoltados com o impeachment da Dilma, para tomar alguma atitude política. Então, várias universidades do Brasil, os alunos invadiram os prédios, né, e tomaram ali os prédios e não deixaram ter aula por 1, 2, 3 meses. Durou mais ou menos isso, depende do lugar. E a grande verdade é que a maior parte dos professores da universidade estavam o quê? Apoiando que os alunos invadissem os prédios da própria universidade.
Então essas fotos eu tirei no dia seguinte que os alunos o quê? Desocuparam o prédio que eu trabalhava, que era do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Não trouxe as falas mais pesadas, mas eles entregaram desse jeito o prédio que eles estavam ocupando o quê? Para defender a educação e contra a privatização do Brasil. Contra a privatização, o que eles fizeram? Privatizaram para eles as paredes públicas, né? Para escreverem as indecências que queriam. Eu trouxe as fotos com menos besteira escrita. E sabe por que isso, gente? Porque na universidade, hoje em dia, se ensina tudo, menos os valores cristãos. E se defende as mesmas ideias de mundo perfeito que geraram mortes na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, na Rússia, na China, em vários lugares que levaram milhões de pessoas a serem executadas. Por que eu estou contando isso tudo? Porque esse é o consolo do mundo. Essa é a solução que o mundo materialista, a outra opção ao Cristo Consolador nos dá. É o aborto, né? É a violência. É uma série de valores que são completamente diferentes dos que são ensinados aqui. E eu posso falar isso por quê? Porque eu trabalho há 20 anos como professor em Universidade Federal. Eu também, mas tem diferente do seu, a gente não vai falar tudo. Tá. Mas é ensinado isso. É ensinado aborto, é ensinado que determinados grupos de pessoas devem ser eliminadas. Já ouvi isso várias vezes. Então, o Viktor Frankl, ele estava certo. Foi o materialismo tomando conta da nossa sociedade que tornou possível tantas execuções, tanta tragédia. Isso continua, gente. Será que a gente vai encontrar consolo no materialismo? Será que a alma humana vai encontrar consolo fora do cristianismo? A gente acredita que não. O verdadeiro consolo vai estar onde? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cristo exige da gente apenas o quê? Que a gente vença os nossos próprios defeitos. A gente não precisa consertar o mundo, não precisa mostrar ao outro como o mundo tem que ser melhor. A gente tem que melhorar a nós mesmos. Essa é a proposta de Deus, que é a proposta do amor. E ela é difícil? É. Ela é difícil porque a gente não consegue amar, porque nós temos defeitos terríveis dentro das nossas almas. É muito difícil a gente vencer os hábitos, gente. E nós, se estamos aqui nesse planeta, estamos enraizados em hábitos de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Porque nós estamos fazendo esses erros o quê? Há séculos.
Porque como espíritas a gente sabe que a vida não começou nesta encarnação, vem de outras. Então somos os trabalhadores da última hora, aqueles que se encastelaram na própria vaidade, no próprio egoísmo, e precisamos agora vencer esses defeitos. Por isso que a proposta de Cristo parece difícil. Precisamos também resgatar os erros que fizemos. E sobre o materialismo, ainda como solução para algum problema, como tem sido tão pintado hoje em dia no mundo, que a gente vai conseguir, através, do mundo material, resolver todos os problemas do homem. Nós gostaríamos de lembrar, duas passagens. A primeira de Bezerra de Menezes. Conta-se que certa vez um materialista chamou Bezerra de Menezes para um debate. Falou: eu te convoco para um debate em praça pública para você mostrar que a sua doutrina espírita é mais verdadeira do que a ciência tem mostrado a respeito da existência da matéria como superior e a falta de provas da existência de Deus. E sabe o que Bezerra de Menezes falou? Eu aceito o desafio com uma condição: quando o senhor me trouxer alguém aqui, uma viúva que tenha sido consolada pelo materialismo, um órfão que tenha sido salvo e amado pelo materialismo, um aflito que tenha encontrado no materialismo consolo, e foi dando exemplos. Quando você me trouxer uma pessoa que encontrou consolo em qualquer doutrina materialista, Bezerra de Menezes falou, eu aceito o seu debate. E sabe quando houve o debate? Nunca, porque os materialistas que convocaram ele para o debate nunca conseguiram trazer alguém que tenha sido consolado pelo materialismo. E o materialismo que chama a gente hoje em dia o tempo todo. Chama a gente numa academia de ginástica. Não estou falando que não temos que cuidar do corpo, temos, mas os ambientes são cada vez mais, não de cuidar do corpo, mas de cultuação do corpo. Chama a gente nas músicas, em todos os momentos. E se há alguém que existe uma luta para ser esquecido, este alguém é quem? É Cristo. E terminando, vou contar um fato, o segundo fato que ocorreu no Brasil recentemente. Tem uma semana, teve uma festa no Rio Grande do Sul, e um rapaz se vestiu de Cristo e começou a dançar de uma maneira bem lânguida, e a festa lotada, e de repente ele tirou a roupa que estava só de tanquinha, e começou com a coroa de espinhos, papão, vestido de Cristo, começou a rebolar para a plateia. Deu alguma coisa isso, gente? Não. Agora, 2 dias atrás, nós lemos a notícia que aquela cantora famosa da Bahia, Cláudia Leite, estava cantando uma música de axé, e tinha lá uma passagem que falava o nome de um orixá no meio da música, e ela, no meio do show, ela, em vez de falar o nome daquele orixá, falou Jesus. A cantora Cláudia Leite. Ela está sendo processada pelo Ministério Público da Bahia por danos morais coletivos, R$1 milhão que estão pedindo que ela pague por danos morais coletivos. Mas o Ministério Público da Bahia quer proibir que ela possa fazer qualquer show
para alguma prefeitura, estado, para alguma entidade pública, que ela seja contratada por qualquer entidade pública. E tem mais um monte de coisa. Ela está respondendo esse processo porque no nome de um orixá, lá no meio da música, ela gritou Jesus. Então desculpe, mas querem sim que a gente esqueça esse aqui. Querem que esqueçamos aquele que nos consome. Porque se nós lembrarmos dele, nós vamos perceber que todas essas ideias materialistas não valem um centavo do que vale o ensinamento de Cristo. Porque Ele é o Consolador. E o Espiritismo veio nos instruir para nos facilitar o quê? Amarmos, corrigirmos os nossos próprios defeitos. Gente, muito obrigado. Terminamos aqui, eu vou fazer a prece de encerramento, depois passamos para o passe. Vamos agradecer a Deus, a Jesus,